Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje vou estar explicando aí o motivo do meu sumiço, né? Algumas pessoas me perguntaram o que estava acontecendo, por que eu não estava mais postando vídeo, estavam preocupadas. E então eu vou estar esclarecendo aqui nesse vídeo o que foi que aconteceu, qual foi o motivo que me levou a ficar esses dias sem postar, né, vídeo nenhum. Eu vou procurar ser bem rápida, né, para não ficar um vídeo assim muito longo e vou estar explicando a vocês o que foi que aconteceu no dia 19 de abril. Eu, meu esposo, o filho dele, né, ele tem um filho de 35 anos do primeiro casamento, com a nora, com os netos. Nós fomos para Tocantins, em Minas Gerais, né? Meu marido tem um sobrinho que mora lá em Tocantins e é uma cidadezinha muito pequenininha, bem gostosa. A gente gosta muito de estar lá, né, na companhia deles e também daquele lugar ali, que é um lugar bem tranquilo, bem calmo, uma cidade bem pequenininha mesmo. E o sobrinho do meu marido, ele tem uma fazenda lá e a gente gosta muito de estar ali contemplando, né, a natureza, de estar em contato com a natureza, com o verde. Eles têm vaca, têm plantações e a gente gosta muito de passear lá. Então nós fomos no dia 19 e no dia 20, que foi no sábado, né, de manhã nós fomos para a igreja, eu e meu esposo, e à tarde o sobrinho dele, como sabe que o meu esposo gosta muito de esporte, ele pratica muito esporte, né? Meu marido corre, ele nada, ele pedala, ele caminha, ele é uma pessoa muito ativa. Convidou então meu esposo a fazer uma trilha de bicicleta, porque lá eles têm, né, esse hábito, né, de fazerem trilhas lá. E aí convidou o tio dele para fazer uma trilha de 37 quilômetros num lugar chamado Baixadão. E aí, como meu marido está acostumado a fazer esses tipos de exercícios, meu marido foi. Só que quando chegou lá, né, o meu esposo começou a passar mal, né? Meu esposo começou a sentir dores no peito e ele não falou para o sobrinho dele que ele estava sentindo dores e ele continuou o percurso sentindo muitas dores no peito. E aí o sobrinho dele contou que ele percebia que o meu marido, né, por vezes parava, molhava a cabeça, tirava a blusa, colocava a blusa na cabeça e estava muito incomodado. E então eles pararam e perguntaram para ele se ele estava sentindo alguma coisa e tal. Ele disse que estava tudo bem, né? E continuou o percurso. Muito bem. Chegou em casa, ele disse que o coração dele estava muito acelerado, né? E só falou pra gente que estava bem, que não estava sentindo nada, que ele estava bem. Isso ficou ali a tarde toda, não quis comer nada e quando foi à noite, como ele também tem o hábito de dormir cedo. Isso era já uma meia-noite, meu esposo ainda estava acordado e não é hábito dele estar meia-noite acordado. Eu fui perguntar a ele, falei, você está sentindo alguma coisa? E aí ele virou para mim e falou, não estou sentindo nada, eu estou bem. E aí eu ainda virei pro sobrinho dele e falei assim, olha, é estranho porque o Newton, ele não tem o hábito de dormir tarde. Ele dorme cedo e acorda muito cedo. E eu achei aquilo meio estranho, mas ele disse que estava bem. E aí o sobrinho dele ainda falou, não, é porque como a gente andou de bicicleta, subiu muito adrenalina e tal, é assim mesmo e coisa e tal. Tudo bem. Aí eu arrumei a cama para ele deitar, falei para ele, olha, quando você tiver com sono, você deita. Ele foi pro quarto, deitou e nós fomos dormir, né? Eu dormi, estava cansada, eu acabei dormindo, mas o meu esposo, ele passou a noite toda acordado, sentindo dores no peito e não falou nada pra gente. Então, quando foi de madrugada, quando o sobrinho dele acordou para beber água, meu esposo aproveitou e levantou e falou para ele, olha, me leva para o hospital porque eu não tô bem, eu não consegui dormir. E então o sobrinho dele levou ele para o hospital, lá em Ubá, um hospital chamado Santa Isabel.
E quando chegou lá, assim, ele foi logo atendido, fizeram os exames no meu esposo e detectaram que ele estava infartado. E aí ele foi direto para a UTI, né? Levaram ele direto para a UTI, mas assim, ele estava bem, ele estava consciente, sabe? Ele queria até sair, ficar andando, mas não podia, né? Porque ele estava infartado. E aí as enfermeiras brigando com ele, não, o senhor não pode estar andando e coisa e tal, tem que ficar deitado e tudo. Enfim, ele acabou infartando, né? E quando nós fomos visitar meu esposo no domingo à tarde, eu e a esposa do sobrinho dele, aí a gente chegou lá para visitar ele, né? Aparentemente ele estava muito bem. E quando acabou a visita lá na UTI, o médico veio conversar com a gente. E aí eu perguntei ao médico, eu falei assim, olha, o meu esposo, o que meu esposo teve? Foi um princípio de infarto, né? Porque até então a gente estava achando que tinha sido um princípio de infarto. E aí o médico pegou e falou pra gente assim, não, seu esposo ele não teve um princípio de infarto, seu esposo ele teve um infarto e o infarto mais grave. E quando ele falou aquilo, que meu esposo tinha tido um infarto, e o infarto assim mais grave, o meu chão se abriu, assim, sabe? E eu fiquei assim, eu fiquei muito abalada, né? Fiquei muito... E ao mesmo tempo eu olhava assim pro meu esposo, né? Vendo ele ali na cama, o semblante dele estava ótimo, era como se ele realmente não tivesse com nada, né? E era assim muito estranho. E amanhã ele vai estar fazendo uma cirurgia. E aí a gente veio embora para casa, né? E eu me lembro que naquele domingo a noite para mim foi a noite mais longa que eu tive na minha vida. A noite não passava. Foi uma noite que eu não consegui dormir. Eu naquele quarto ali, né, sozinha assim, entre aspas, né? Eu e Deus, e eu ali comecei a orar pelo meu esposo. Eu passei a noite em claro, chorando muito, orando, pedindo para que Deus livrasse o meu esposo do vale da sombra da morte. Eu comecei a ler alguns salmos e coloquei a vida do meu esposo nas mãos do Senhor. E não consegui dormir naquela noite, né? E na segunda-feira, quando foi 7 horas da manhã, o sobrinho dele me levou até o hospital e meu marido entrou para o centro cirúrgico 8 horas da manhã e quando foi 9h20 ele saiu super bem e depois o médico veio conversar comigo, né? Assim, eu vou até falar o nome desse médico porque foi assim, foi um anjo que Deus colocou, sabe? Na realidade não foi só esse médico, toda a equipe desse hospital foram assim maravilhosos, pessoas maravilhosas, realmente foram anjos na vida do meu esposo. Tantas as pessoas que estavam na UTI, aqueles médicos, os enfermeiros, a copeira, né? Todo mundo assim tratando ele muito bem, super bem tratado. E assim, o atendimento desse Hospital Vila Santa Isabel, um hospital assim maravilhoso. Eu só tenho assim meu agradecimento mesmo a esse hospital, meu agradecimento a toda a equipe da UTI, a equipe da emergência, ao doutor Ricardo, que foi o que operou meu marido. Eu até anotei o nome dele aqui para poder falar, né, o nome dele direitinho, doutor Ricardo Mauro Cabral, né? Um médico assim que depois da cirurgia ele veio conversar comigo e assim eu fiquei assim emocionada, assim, sabe, com o tratamento dele, com o jeito, né, dele falar, porque a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, a gente está acostumada aí aos médicos daqui
E eu vou dizer por aqui, pela minha cidade, né? Eles muito mal olham para você quando eles vão te consultar ou quando vão te explicar algum tipo de exame, né? E esse doutor Ricardo, ele pegou o exame do meu marido, ele abriu assim, e ele explicou detalhadamente. E ele falava, olha, a gente tem 3 artérias e 2 artérias do seu esposo estavam comprometida, uma com 90%, a outra com 80%. E ele perguntava para mim, você tá entendendo o que eu tô falando? E eu dizia para ele assim, tô entendendo, sim. E eu fiquei assim tão abismada, porque a gente não tá acostumado a ver médicos fazendo isso, infelizmente, né? E aí eu percebi o cuidado que aquele médico, que esse doutor Ricardo tinha ao explicar o que tinha acontecido com o meu esposo, e ele falando o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer, quais os cuidados e tudo. Bem, o meu esposo, e aí algumas pessoas falaram assim, como pode teu marido ter infartado se ele tem uma vida saudável? Né? A gente não consome assim, gordura, a gente não come carne vermelha. O meu marido, ele come muita fruta. Eu costumo dizer que ele é um sabiá, que ele gosta muito de fruta. Ele acorda comendo fruta e dorme comendo fruta. E ele gosta muito, como eu já falei, ele gosta muito de praticar esporte. Ele às vezes chega do trabalho e vai para a piscina, dá uma nadada, dá uma desestressada às vezes. Final de semana ele gosta de tá caminhando. Então ele, assim, ele é muito ativo. Em janeiro ele tinha feito uns exames, um check-up, que ele é bem assim, sabe? Todo ano ele faz um check-up, ele vai ao cardiologista, ele vai ao urologista. Então ele é muito cuidadoso. E então, assim, eu não sei explicar o porquê que isso aconteceu com ele, né? Eu não sei dizer, assim, o que foi que aconteceu, o porquê que aconteceu, mas eu sei que tudo isso que ele faz, né, essa boa alimentação que a gente tem, eu acredito que isso também ajudou, contribuiu para que não tivesse sido pior. Porque o percurso que ele fez com o sobrinho dele, que ele começou a passar mal, ele poderia ter tido ali naquele percurso um infarto fulminante e não ter tido a chance, a oportunidade de voltar para casa. E com toda a dor que ele estava sentindo, ele conseguiu retornar, né? Passou a noite e no dia seguinte foi que ele foi procurar um hospital. E enquanto meu esposo estava ali naquela UTI, 2 pessoas também infartaram, mas infelizmente essas 2 pessoas não tiveram a oportunidade do meu esposo. Um foi um menino de 12 anos que morreu e um rapaz de 42 anos que também era ciclista. Esse rapaz de 42 anos era um ciclista e também não conseguiu sobreviver, morreu. E o meu esposo, né, ele, graças a Deus, ele conseguiu sobreviver. Então, assim, eu sou muito agradecida a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias por ele ter atendido as minhas súplicas, por ele ter restaurado a saúde do meu esposo. E assim, algumas pessoas disseram pra mim assim, olha, foi uma sorte vocês estarem lá. Eu não acredito em sorte, eu acredito em Deus. Foi Deus, porque a gente mora aqui no Rio de Janeiro e infelizmente, a saúde pública do Rio de Janeiro é um caos. E meu marido, ele foi internado nesse hospital pelo SUS, ele foi super bem atendido e no dia seguinte ele já foi fazendo a cirurgia. E se fosse aqui no Rio de Janeiro, eu não sei como seria, sinceramente eu não sei. Então Deus, ele faz as coisas certas. Existe um ditado que as pessoas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas.
Eu não concordo com esse ditado. Eu digo que Deus ele escreve certo por linhas certas. Nós é que entortamos às vezes as linhas, né? Que ele escreve. Mas Deus é perfeito. E ele não faz nada torto, ele não faz nada errado. Tudo que ele faz é perfeito. Então Deus permitiu que isso acontecesse com meu esposo lá em Minas, né? Lá em Tocantins, porque ele sabia que lá havia recursos para o meu esposo, né? E assim, quando isso aconteceu, eu comecei a pedir oração para o meu esposo e eu pedi a vários amigos que orassem por ele, né? E vários amigos oraram pelo meu esposo. Eu quero agradecer a cada um de vocês, né? Dos meus amigos aí que oraram por ele e agradecer principalmente assim a Deus, sabe? Agradecer muito a Deus mesmo por esse livramento que ele deu ao meu esposo. E assim, isso aconteceu, né? No dia 21 de abril. Dia 21 de abril é aniversário do meu esposo. Ele foi internado no dia 21 de abril e no dia 22 ele foi operado, né? Precisou ser colocado 2 estendes nele. Então eu falo para ele que agora a gente vai ter que comemorar 2 aniversários. Um no dia 21 e um no dia 22. Então assim, Deus realmente é maravilhoso, né? Ele é muito bom mesmo. E assim, eu só tenho que agradecer mesmo a Deus por essa bênção, por essa oportunidade que ele deu ao meu esposo, né? De estar vivo, né? E é isso, pessoal. É muita gratidão. Eu queria falar uma coisa para vocês. Às vezes, as coisas precisam acontecer na nossa vida para que a nossa fé seja fortalecida. Existe uma música que eu gosto muito da Patrícia Romania, que é Montanhas, que diz que às vezes é preciso uma montanha, às vezes é preciso um mar agitado para permanecer ao seu lado. E no sábado, meu esposo ele teve alta, né? Na quinta-feira, no sábado nós fomos à igreja, agradecer, não podia deixar de ir, né? Para agradecer a Deus. E teve um coral lá nessa igreja que nós fomos e eles cantaram essa música, né? Montanha, da Patrícia Romania. E ali meu esposo se acabou de chorar, nós choramos muito ali porque realmente nós percebemos que Deus naquele dia ali estava respondendo, né? As nossas orações, que Deus estava falando com a gente naquele dia ali, né? Porque mesmo que a nossa vida, que aconteça algo assim, que aos nossos olhos a gente não consegue ver solução, Deus ele está ao nosso lado. Deus ele sabe, ele ouve, ele vê, ele conhece a nossa angústia, né? E assim, e Deus ele cuida de nós, né? Ele cuida de cada um de nós. Então é uma música que a gente gosta muito, né? A gente já gostava antes, sempre ouvíamos, né? Essa música Montanha da Patrícia Romania e agora então ficou assim marcado pra gente, né? E porque assim, é muito fácil você confiar em Deus quando tá tudo bem, né? Quando na nossa vida tá tudo bem, é muito fácil você dizer que você confia em Deus. Mas quando acontece uma coisa dessa, quando acontece algo assim na sua vida que tira o seu chão, sabe? Que você fica às vezes sem ver assim a solução para aquele problema, você acha que não vai ter forças para conseguir. É nessas horas que a gente precisa se apegar mais a Deus, é nessas horas que a nossa fé precisa realmente estar em ação. Então eu quero dizer para vocês aí, do fundo do meu coração, que não importa o que você esteja passando, talvez você esteja passando por uma situação muito complicada e que você nesse momento não está conseguindo enxergar a solução para o seu problema. Talvez você possa estar pensando que Deus, ele... Onde está Deus que não está vendo, que não está ouvindo,
né? Aquilo que você está passando, aquilo que você está pedindo, aquilo que você está clamando a Ele, sabe? Deus, ele não é surdo. Deus, ele ouve. Deus, ele sabe. Deus, ele conhece. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe das nossas limitações. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: não desista, não perca a fé, não deixe de confiar. Confie, mesmo que vocês não estejam vendo a solução para aquilo, mesmo que a cada dia que vocês peçam as coisas tomam um rumo diferente. Talvez você possa falar assim: olha, Simone, cada vez que eu peço mais piora as coisas. Confie, confie. Sabe, essa é a palavra, confiar, confiar mesmo. Sabe, uma criança, quando você pega uma criança de 1 aninho ou de alguns meses e você põe ela em cima de uma mesa ou em cima de uma cadeira e você fala para ela assim, você dá uma distância e você fala para ela assim, pula. Aquela criança, ela pula porque ela confia, ela sabe, né? Que você vai estar ali para segurar ela vai sem medo, né? Assim, então é assim que a gente deve ser, sabe? Deus fala assim, Ele quer falar isso pra gente, confia. Então a gente tem que realmente confiar em Deus, acreditar mesmo que a gente não consiga enxergar uma luzinha lá no fundo do túnel, mas a gente precisa confiar, tá certo? E eu gostaria de agradecer assim, o carinho de vocês, eu gostaria assim de pedir para que Deus possa, do mesmo jeito assim que Deus atuou na minha vida, na vida do meu esposo, que Deus realizou esse milagre na vida do meu esposo, que Ele possa estar realizando um milagre na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe todas as coisas. E o meu desejo é que, se você estiver passando por alguma tempestade, por alguma dificuldade, que Deus possa estar acalmando essa tempestade e possa te dar força para você prosseguir e possa estar aumentando a sua fé, possa estar aumentando a sua confiança nele, tá bom? E eu quero imensamente agradecer aí a cada um de vocês por assistirem aí esse meu vídeo. E agora que as coisas já estão, né, eu agora tenho cabeça para estar gravando os vídeos, porque nessa situação eu não tinha, né, cabeça para estar gravando nada, né? Eu vou estar então aí voltando com os meus vídeos e vamos que vamos, né? E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês, meu muito obrigada mesmo. Obrigada para aquelas pessoas que escreveram preocupada o que estava acontecendo. Muito obrigada mesmo para cada uma de vocês, tá? E vamos então aí dar continuidade aí aos nossos vídeos. Um grande beijo aí a cada um de vocês e eu quero dizer para vocês o seguinte: não perca a fé, não perca as esperanças, confia, tá certo? Confie em Deus, porque Deus tudo pode, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Um grande beijo no coração de cada um de vocês.